Sabe uma coisa curiosa? Pegar um texto com quase 2.000 anos de idade, como o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e ver como ele fala sobre estar preparado para o inesperado nos dias de hoje? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia e ver o que ela realmente significa. E tudo começa com essa imagem aqui que é muito forte. A chegada de um dia importante vai ser como um ladrão no meio da noite. Isso não é só poesia, não. Essa metáfora cria um clima de urgência, de surpresa, que dá o tom para todo o resto da conversa. Então, a primeira parte do texto se foca nisso, em mostrar que existe um risco real. Tem um evento vindo aí, totalmente inesperado, e para quem estiver desatento, o resultado é descrito como uma repentina destruição. A tensão já começa lá em cima. E para deixar isso bem claro, o autor usa duas comparações muito potentes. Primeiro, o ladrão, que é o símbolo do inesperado, né? E logo depois, as dores de parto, que representam algo que vem de repente, mas que é inevitável. A mensagem não podia ser mais direta. Para quem não estiver preparado, não vai ter aviso e não vai ter para onde correr. E aí a gente chega no X da questão, no paradoxo que o texto quer resolver. Pensa bem, se uma coisa é, por definição, imprevisível, como é que alguém se prepara para ela? A resposta que o capítulo dá é bem surpreendente, foge do óbvio. A solução que aparece não é tipo uma lista de coisas a fazer numa emergência. É algo muito mais profundo. É uma questão de identidade. O texto basicamente divide todo mundo em dois grupos, os da noite e os do dia. E estar preparado depende totalmente de qual grupo a pessoa faz parte. Olha só esse contraste, é a chave de tudo. De um lado, os filhos da noite, associados com o quê? Escuridão, sono, embriaguez, ou seja, falta de atenção. Do outro lado, os filhos da luz, definidos por estarem alertas, sóbrios. Então, a prontidão não vem de saber a hora, vem da própria natureza de quem se é. O ponto central, então, é este. A preparação não é uma atitude de última hora, é um estado de ser, um jeito de viver contínuo. A questão não é tentar adivinhar o futuro, mas sim viver o presente de um jeito específico, como alguém que já pertence à luz do dia. Ok, mas como essa identidade de luz vira algo prático, algo que a gente consegue tocar? O texto traz outra metáfora incrível, a de vestir uma armadura. E o detalhe mais importante é que essa armadura não é para uma batalha final, lá no futuro, é para o dia a dia. E essa armadura tem peças bem específicas. A couraça, que protege o peito, o coração, é feita de fé e amor. E o capacete, que protege a cabeça, a mente, é a esperança da salvação. Ou seja, são virtudes que a gente cultiva por dentro, mas que funcionam como proteção por fora. A mensagem é essa, bem clara. Essa não é uma armadura para ficar guardada numa caixa para uma ocasião especial. É o equipamento padrão, o uniforme de quem é do dia. Fé, amor e esperança são as ferramentas que protegem e preparam a gente aqui e agora. Mas a história não para por aí. Essa armadura não é para ser usada de forma isolada. O texto agora abre o foco e mostra que estar pronto não é só um esforço individual, mas uma responsabilidade de toda a comunidade. E aí, o texto entra em ações bem práticas do dia a dia dos relacionamentos. Coisas como reconhecer a liderança, dar um toque em quem está agindo errado, mas também consolar quem está desanimado, amparar os mais frágeis, ter uma paciência radical com todo mundo. Juntas, essas atitudes desenham um retrato de como uma comunidade de luz funciona. A essência disso tudo é que estar preparado é um esporte coletivo. Tem tudo a ver com a forma como as pessoas da comunidade se fortalecem, se apoiam, um encorajando o outro. Isso é parte fundamental de se manter vigilante como um grupo. E para fechar, o capítulo resume toda essa aplicação prática numa lista bem rápida. São 5 hábitos que servem como um guia para manter essa identidade de luz acesa no cotidiano. A lista é direta e fácil de lembrar. Olha só. Primeiro, alegrar-se sempre. Segundo, orar sem parar. Terceiro, agradecer por tudo. Quarto, não apagar a ação do espírito. E quinto, testar todas as coisas e ficar com o que é bom. Percebe? São mais que regras, são comandos que moldam uma atitude constante de prontidão e de sabedoria. E depois dessa lista toda de instruções, que pode até parecer um fardo pesado, o texto termina com uma nota de alívio, de segurança. A responsabilidade final não está no nosso esforço, mas na fidelidade de quem chamou. É uma promessa que, ufa, tira um pouco da pressão.
E assim, no fim desta análise, a pergunta volta pra gente. Como é que esse guia antigo sobre vigilância e vida em comunidade pode nos equipar hoje? Diante dos nossos próprios ladrões na noite, as crises que não avisam, os desafios repentinos, de que forma esses princípios de identidade, de proteção mútua e de hábitos conscientes podem nos manter firmes? A resposta, talvez, comece na maneira como a gente escolhe viver cada dia.